Bom, nesse tutorial de hoje a gente vai falar um pouco sobre o recurso da nossa plataforma da InChurch de devocionais ou planos de leitura. A gente tem essas duas nomenclaturas, eu vou explicar um pouquinho melhor. Primeiro eu estou aqui no nosso site, né, que é uma cópia do nosso aplicativo, para mostrar para vocês como é que esse recurso funciona. Aqui no menu superior eu vou em conteúdo e vou em devocional. Lá no nosso aplicativo, você vai no menu mais e você vai ver a opção lá devocional. Aqui a gente tem um devocional padrão da InChurch, só para a gente mostrar como é que isso funciona. Discipulado que transforma e eu clico aqui ver devocional. Quando eu abro, ele me dá a capa aqui e me dá os dias desse devocional. Como que é esse recurso? Basicamente, ele vai me dar aqui uma reflexão. Então aqui ele está um texto de reflexivo e um texto bíblico de referência. E aí eu tenho, né, vou ter uma leitura para cada dia. Esse recurso, ele está com o nome de devocional na nossa plataforma. Lá na parte administrativa, dentro da plataforma da InChurch, está como plano de leitura. Ele não simplesmente serve para um devocional, ele pode ter vários usos. Pode ser para um grupo de formação, um pequeno grupo, enfim. Se você olhar especificamente no aplicativo, a grande vantagem é porque ele dá os dias, né? Vai passando os dias daquele processo coletivo ou individual de você acompanhar aquelas leituras e os textos bíblicos. E no aplicativo especificamente você consegue ir marcando os que você já concluiu e você consegue acompanhar em que lugar você está desse estudo, desse devocional, dessa jornada. Enfim, então basicamente mostrando para vocês como é que isso aqui funciona na prática. Agora a gente vai lá para o painel, o dashboard da InChurch, para a gente ver como criar isso. Então aqui eu estou na página inicial, né, do painel de administração da InChurch. Você vai logar com seu usuário e sua senha e vai cair nessa tela aqui. Dependendo do seu nível de acesso, você vai ter essas opções aqui ou menos opções do que essas. Como eu estou aqui como administrador geral, eu tenho todas as opções disponíveis. E onde que está essa parte para a gente trabalhar com esses devocionais? Você vai vir em conteúdo, vai clicar, ele vai abrir essa aba e a gente vem aqui ó, em planos de leitura, que é como a InChurch chama essa parte que a gente chama de devocionais. Beleza, eu abri aqui e tem aqueles, os que estão disponíveis para nós, né? Tem esse teste aqui que a gente criou e esse discipulado que transforma. Inclusive aqui do lado, ó, sugestões de conteúdo, a InChurch traz uma série de devocionais padrão deles, né? Que eles trazem como sugestão de conteúdo que a gente pode adotar ou não. Então, quando eu volto aqui lá no site, eu tenho, né, aqueles que estão lá disponíveis, o teste e o discipulado que transforma, né? Teste e discipulado que transforma. Para eu criar um novo, uma nova devocional aqui, criar um novo plano de leitura, eu vou aqui no canto superior direito, nesse botão azul, criar novo plano de leitura. Eu clico nele e agora eu tenho que preencher as informações. Em primeiro lugar, uma parte muito importante que pode ser muito bem aproveitada ou não, que é essa opção aqui, esse texto em azul, segmentar publicação, opcional, que é eu posso direcionar para um grupo específico. Tem uma questão de grupos aí que você precisa entender como é que isso funciona dentro da InChurch, mas basicamente a gente já tem esses grupos pré-criados aqui, que pode ser o seu caso ou não. Vamos supor que a gente, no caso aqui a gente está usando um exemplo do Saltim. A gente quer que só as pessoas que estão cadastradas no grupo do Saltim apareça esse devocional para eles no aplicativo ou no site, desde que eles estejam logados. Então eu escolho aqui, por exemplo, esse aqui, liderança do Saltim, e vai aparecer especificamente para esse grupo. Ninguém mais vai conseguir ver esse devocional dentro da plataforma. Primeira coisa, então, eu vou vir aqui embaixo, depois de selecionar ou não, se eu não quiser segmentar por grupo, né? Aí tem várias outras opções aqui, por um perfil, se ele é membro ou se não é, se eu quero mandar um devocional para um evento específico, para no nosso caso aqui, né, um pequeno grupo específico, enfim, essas várias opções de segmentação.
Se a gente não quiser segmentar para nada, dou um xizinho aqui, salvar, e aí eu não estou segmentando para nenhum tipo de grupo. Todas as informações que tiverem um asterisco vermelho significa que elas são obrigatórias, você precisa preencher. Aqui no nosso caso aqui é o título, então eu vou colocar aqui título do devocional. É interessante, né? Não é obrigatório, mas é interessante, mas colocar uma pequena descrição do devocional. A próxima parte aqui também é bem interessante, que é notificar com push, ou seja, vai aparecer uma notificação na aba de notificações do aparelho celular da pessoa, que a gente criou esse novo devocional, está disponível esse novo devocional. A gente pode marcar, se for um lançamento que for interessante, a gente coloca sim, mas talvez esse recurso vai ser melhor usado lá na frente, que eu vou explicar para vocês. Posso selecionar uma capa, como eu falei para vocês, estou fazendo um exemplo aqui do saltinho, eu já tenho uma capa aqui previamente criada. Deixa eu achar aqui, devocional do saltinho, tá aqui. As proporções são 800 por 600, como está aqui no texto, né? Eu já fiz com essas proporções já definidas. Ajusto aqui o corte, que ele já está no corte certo, e defino. Beleza, já tenho aqui a minha imagem e vou dar um OK aqui para salvar. Beleza, já está criado e já está disponível. Se você olhar aqui, der para recarregar aqui, já vai estar disponível. Olha só, devocional do saltinho. Beleza? Agora a gente precisa colocar conteúdo, né? Se eu entrar aqui dentro do devocional, não há leituras disponíveis. A gente ainda não criou nenhum conteúdo interno. Como que eu faço isso? A partir do momento que eu salvei e criei o devocional, eu rolo um pouquinho para baixo, venho aqui em leituras diárias, criar nova leitura. E aí é onde eu vou colocar. Aqui eu coloco título ou referência do versículo, né? Que seria esse título aqui, quando a gente volta aqui nesse outro que já está pronto, discipulado que transforma, no primeiro dia aqui, é esse título aqui, ó, que eles colocaram como o que é discipulado. Então, o que eu quero que apareça aqui? Devocional 1, vamos criar uma aqui só de exemplo. Devocional 1, reflexão do devocional. E aqui eu coloco um versículo bíblico, né? Eu posso colocar essa parte aqui, eu coloco o texto bíblico, então Gênesis 1, e dou talvez um Shift Enter aqui para ele não pular para o próximo e colo, né? Aqui eu digito o versículo. No princípio. E aí coloco o versículo como um todo. E aí aqui eu tenho novamente a opção de notificar com push. E talvez essa seja mais interessante do que a outra opção, apesar de que você pode usar as duas opções, que é eu ter uma notificação para o lançamento desse episódio, vamos dizer assim, dessa leitura específica. Então, olha, a próxima leitura já está disponível, vai aparecer para a pessoa que for autorizada a receber esse devocional. Coloco salvar. Beleza, olha, já criou o dia 1, devocional 1 aqui. Ele sempre vai dividir por dias, tá? Dia 1, dia 2, taraná, e assim por diante. E aí eu vou criando novas leituras e enfim, e depois aqui com essa setinha aqui do lado eu tenho a opção, quando tiver mais de um, de reordenar, tá bom? Esses devocionais aqui eu posso usar essa opção. E é isso, pessoal. Olha, quando a gente voltar aqui agora, vamos lá. Deixa ele recarregar aqui. Quando eu clicar aqui ver devocional, ele vai aparecer aqui, ó, Gênesis 1 no princípio. Tá aqui, devocional 1, a reflexão e o texto bíblico. Beleza, pessoal? Esse foi mais um tutorial. Valeu!